Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Hoje nós vamos falar sobre as condições ambientais e sua influência no exercício físico, tá? E se você gostar desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho e, se possível, compartilhe e deixe seu comentário com críticas e sugestões. Então, o equilíbrio térmico, né? Então, nós vamos começar falando sobre isso. A temperatura central, ela sobe quando o ganho de calor ultrapassa a perda de calor, tá? E isso ocorre principalmente em um exercício de alta intensidade em ambiente quente e úmido. Pois, apesar da formação de suor, esse suor apenas escorre, ele não vai evaporar, auxiliando na perda de calor, tá? A temperatura do corpo, em contrapartida, ela cai no frio quando a perda de calor ultrapassa a nossa produção de calor. As reações químicas do metabolismo energético, elas produzem ganhos de calor corporal que podem alcançar níveis consideráveis durante a atividade muscular, o que vai fazer com que durante o exercício eu aumento então esse ganho de calor. Então aqui nós temos uma imagem que reflete, né, os fatores que contribuem para o ganho e a perda de calor, tá? O efeito térmico do alimento, então o processo de digestão desse alimento, ele também vai auxiliar nesse ganho de calor. A nossa taxa metabólica basal, que é a energia necessária para nos manter, né, vivos, em repouso. Quando ocorrem modificações na nossa postura, a atividade muscular, o meio ambiente que estamos e a questão hormonal, tá? Porém, nós temos alguns mecanismos de perda desse calor, sendo eles a radiação, a condução, a convecção e a evaporação. Mais para frente, nós vamos falar de cada um desses mecanismos de perda de calor. A conservação do calor, ela vai ocorrer quando o sangue ele vai ser desviado para as cavidades cranianas, torácicas e abdominais e para a porção da atividade muscular. Porém, quando o calor interno ele aumenta, os vasos periféricos da nossa pele eles vão se dilatar e o sangue aquecido vai fluir para a periferia que está mais fria, tá? O impulso de manter o equilíbrio térmico, ele pode induzir uma taxa de suor de 2 litros por hora no exercício em um ambiente quente, ou um consumo de oxigênio de 1 litro e 1 litro e 200 por minuto em virtude dos calafrios observados no frio, tá? Em relação à regulação da temperatura, né? O hipotálamo, ele contém o centro que coordena essa regulação da temperatura, tá? Então, ele tem essa função, né, de manutenção do nosso equilíbrio térmico. Sendo que o hipotálamo anterior, ele é responsável pela conservação de calor, em contrapartida, a porção posterior pela perda de calor. Então, os receptores, né, térmicos da pele, eles vão proporcionar um influxo para a área de controle central. E esses receptores periféricos, eles são importantes na identificação, né, do frio. Em contrapartida, as modificações na temperatura do sangue que perfunde o hipotálamo vai estimular essa área diretamente. Então, a temperatura do sangue que vai perfundir esse hipotálamo, ela vai ser o sistema primário para monitorar o calor corporal. Em relação à termorregulação no estresse induzido pelo frio, né, então nós temos que conservar e produzir calor, a perda excessiva de calor ela pode ocorrer, né, no frio extremo, particularmente no repouso. A produção de calor pelo corpo, ela aumenta
enquanto a perda de calor ela se torna mais lenta, tá? Nós temos alguns ajustes vasculares que são realizados, né, quando a gente está exposto muito ao frio, que seria, né, a estimulação dos receptores cutâneos ao frio, eles vão produzir a constrição dos vasos sanguíneos periféricos, e isso reduz, então, o fluxo do sangue quente para a periferia mais fria e vai ser redirecionado esse fluxo para as regiões centrais mais quentes. A atividade muscular. Os calafrios também geram um calor metabólico, porém, quando a atividade física, nós realizamos ela tem uma maior contribuição na defesa contra o frio. Além disso, o estresse induzido pelo frio, ele vai acarretar um consumo de oxigênio mais alto durante o exercício, porque temos o exercício mais associação dos calafrios também. Em relação à produção hormonal, a adrenalina e a noradrenalina, ela eleva a produção de calor durante a exposição ao frio, e quando eu tenho um estresse prolongado induzido pelo frio, isso vai estimular também a liberação da tiroxina, que vai ser responsável por acelerar o metabolismo. Em relação agora à termorregulação induzida pelo calor, agora meu mecanismo é perda de calor, né? Os mecanismos termorregulatórios do nosso corpo, eles vão proteger ele, principalmente contra o superaquecimento, que pode prejudicar algumas atividades no nosso corpo, como a atuação das enzimas. Então, nessa imagem, nós vemos aqui, né? Nós temos diferentes mecanismos para perda de calor. Pode ser por radiação, que nós vamos falar mais à frente. Temos também a condução, a convecção e vamos ter a evaporação, tanto pela respiração quanto pelo suor, tá? Então, primeiro, a perda de calor por radiação. Normalmente, nossos corpos, eles permanecem mais quentes que o meio ambiente. Isso faz com que ocorra uma permuta global de energia térmica radiante através do ar para os objetos sólidos mais frios, tá? E essa perda de calor, ela não requer o contato molecular entre os objetos, e uma pessoa ela pode permanecer aquecida absorvendo a energia térmica proveniente da luz solar, direta ou por reflexão a partir da neve, areia, da água, tá? Então, esse seria o primeiro mecanismo para mim ter uma perda de calor. O corpo, ele absorve energia térmica radiante a partir das adjacências, quando a temperatura do objeto ultrapassa a temperatura da pele. E isso faz com que o esfriamento evaporativo seja o único meio para perda de calor nesse momento. Então, nós perdemos calor por radiação quando o nosso corpo está mais quente, né, do que ao redor. Porém, quando ele está mais frio, ele começa a absorver essa energia, o que faz com que a evaporação seja o único meio aí para a gente perder esse calor. A perda de calor por condução. Esse tipo de perda de calor, ele vai envolver já a transferência direta de calor de uma molécula para outra através de um líquido, sólido ou gás, tá? Envolve a perda de calor por condução, ela envolve, então, o aquecimento das moléculas de ar e das superfícies mais frias que entram em contato com a pele. Por exemplo, a imersão do corpo na água fria, ela pode produzir considerável perda de calor, porque a água ela absorve vários milhares de vezes mais calor que o ar e o conduz para longe da parte corporal mais quente. Então, quando, por exemplo, nós entramos, né, na natação, na piscina, nós temos uma perda grande de calor por condução, quando o nosso corpo entra em contato ali com as moléculas de água. Porém, a perda de calor por condução,
ela vai depender da rapidez com que aquele ar ou água que está adjacente ao nosso corpo, próximo ao nosso corpo, ele é desviado para outra região, após ele ter sido aquecido. Para outro local ele é desviado. Se o movimento do ar ou a convecção, ela vai realizar, né? Lentamente, o ar próximo ali da pele, ele se aquece e isso vai minimizar a perda de calor por condução. Se o ar mais quente ao redor do corpo, em um dia com muito vento, isso faz com que a perda de calor aumenta, porque a convecção substitui continuamente essa zona ali de isolamento. Então, é essa a função do ventilador, né? Nós temos uma perda de calor pro ar, né? Por condução. Só que se aquela região ali próxima ao corpo não for desviada para longe, essa perda de calor por condução ela se torna menos efetiva. Então, o que acontece? O ventilador ele pega aquele ar ao redor do corpo e joga para longe, para que eu continue tendo uma perda de calor por condução. Em relação à perda de calor por evaporação, a evaporação do suor ela tem um efeito de resfriamento. A pele esfriada resfria também o sangue desviado dos tecidos internos para a superfície. A evaporação é a principal defesa contra o superaquecimento. E cada litro de água evaporada, ela extrai cerca de 580 quilocalorias do corpo que são transferidos para o meio ambiente, tá? Então, é importante que eu forme aquele suor e eu deixe aquele suor evaporar para mim ter uma efetiva, né, perda de calor. À medida que a temperatura do ambiente, então, ela aumenta, aqueles outros mecanismos de perda de calor, que são a convecção, a condução e a radiação, eles diminuem sua eficiência. E, nesse caso, a evaporação ela será o único meio para me dissipar esse calor. Porém, quando eu tenho uma alta umidade, a evaporação ela diminui muito, porque apesar de eu formar grandes quantidades de suor na pele, essas acabam simplesmente escorrendo, caindo. Isso pode gerar uma desidratação do atleta, por quê? E um superaquecimento. Uma desidratação porque o meu corpo vai pensar, eu estou precisando perder cada vez mais suor para mim conseguir dissipar esse calor. Só como esse suor não está sendo evaporado, isso não está contribuindo para mim perder o calor. Eu posso entrar num superaquecimento. Em relação à integração dos mecanismos responsáveis pela dissipação de calor, em repouso, em um clima mais quente, a frequência cardíaca e o nosso débito cardíaco, eles aumentam, enquanto os vasos sanguíneos superficiais, arteriais e venosos, eles dilatam da pele para desviar o sangue para a superfície do corpo. Existe uma defesa térmica efetiva quando esfriamento evaporativo combina-se com um grande fluxo sanguíneo para a pele cutâneo. O sangue periférico esfriado ele flui então para os tecidos mais profundos para absorver calor adicional e seu retorno para o coração. E aí ele vai, né, todo o tempo sendo desviado lá também para a pele para auxiliar na dissipação de calor. É importante ressaltar que quando eu tenho vários dias, né, de exercício no calor, isso vai estimular a liberação de aldosterona, que vai aumentar a reabsorção de sódio e, consequentemente, aumenta também a reabsorção de água. E o exercício ou a hipoidratação, a baixa hidratação, vai estimular a liberação da vasopressina, que é o hormônio antidiurético, que tem a função de reter líquido, tá? A magnitude da liberação desses hormônios vai depender da gravidade da hipoidratação, da baixa hidratação e da intensidade da atividade física. Em relação aos exercícios no calor,
Quando eu realizo o exercício no ambiente mais quente, né, eu tenho alguns ajustes circulatórios. O exercício, né, o volume de ejeção do coração, ele costuma ser mais baixo no calor, em proporção ao déficit, à queda de líquido e ao volume sanguíneo reduzido. Consequentemente, a frequência cardíaca ela vai ser mais alta, tá? E o exercício submáximo, ele produz tanto débito cardíaco semelhante em ambientes quentes e frios. O aumento compensatório reflexo na frequência cardíaca durante o exercício máximo, ele não consegue contrabalancear a redução no volume sistólico. Então, vamos lá. Quando eu tenho um exercício submáximo, o débito cardíaco ele é semelhante tanto em ambiente quente e frio, porque apesar de eu ter um menor volume sistólico, consequentemente eu tenho uma maior frequência cardíaca e se balanceia, né, o débito cardíaco. Porém, em um exercício, né, máximo, esse aumento da frequência cardíaca ele não vai ser o suficiente para balancear a redução do volume sistólico. Consequentemente, o débito cardíaco ele vai cair no exercício máximo. Também ocorre, né, um equilíbrio entre a dilatação e a constrição, o que vai manter a pressão arterial durante o exercício no calor. Durante o estresse devido ao calor ambiental, a constrição compensatória do leito vascular visceral e dos tecidos renais neutraliza rapidamente a vasodilatação ativa dos vasos subcutâneos, tá? E o calor gerado pelos músculos ativos, ele pode levar a temperatura central, elevar ela até níveis febris, o que pode gerar um mecanismo de fadiga, porque se eu tenho uma temperatura muito alta, isso faz com que as enzimas lá do metabolismo celular, elas deixam de atuar em sua atividade máxima. O calor metabólico extra para a pessoa treinada, ele vai dissipar devido à maior produção de calor, ou seja, quando o indivíduo ele é treinado, ele consegue, apesar de ele gerar esse calor metabólico no exercício, ele tem uma dissipação desse calor mais efetiva do que o indivíduo não treinado. Em relação à perda de água no calor, ela pode gerar desidratação. É visto que uma sessão moderada de exercício durante 1 hora, em geral, ela pode produzir um suor de 500 ml a 1 litro de suor, essa perda, e o aumento do ritmo de armazenamento de calor e sobrecarga cardiovascular pode ser gerado devido a essa perda, essa redução, né, do volume sanguíneo. Nesse gráfico a gente pode ver, né, em relação no eixo vertical, nós vemos o desempenho máximo, a porcentagem desse desempenho, e no eixo horizontal, a porcentagem de desidratação. Então, nós podemos observar, quando o indivíduo está 2% desidratado, ele já tem uma queda de 10% no seu desempenho. Quando esse indivíduo está 4% desidratado, ele já vai ter uma queda de 25% no seu desempenho, que é uma queda considerável. E quais os fatores que vai modificar a tolerância ao calor, né? A aclimatação, que seria, né, a exposição repetida aos ambientes quentes, quando combinado com o exercício, vai ampliar a capacidade de exercitar com menos desconforto. Então, a pessoa, ela se sente, né, ela vai sentir menos desconforto em relação a esse calor, tá? Porque ela vai ter um melhor fluxo sanguíneo para a pele subcutânea,
uma distribuição mais efetiva do seu débito cardíaco e vai ter uma queda do limiar para o início da sudorese, ou seja, ela vai começar a produzir o suor mais antecipadamente, tá? Além disso, ela vai ter uma distribuição mais efetiva do suor sobre a superfície da pele, uma menor concentração de sódio, de sal nesse suor, as quedas na temperatura cutânea e central também vai ocorrer, na frequência cardíaca, e uma menor dependência também do catabolismo dos carboidratos durante o exercício. Isso são os fatores, né, que a aclimatação vai proporcionar a esse atleta. Em relação ao estado de treinamento, o treinamento com exercício, ele faz aumentar a sensibilidade e a capacidade da resposta sudorípara da glândula, né? Então, a transpiração, ela vai começar com uma temperatura central mais baixa, produzindo maior volume de suor, e esse suor vai ser mais diluído, tá? Também vai ter maior fluxo sanguíneo para a pele, o que vai auxiliar nessa dissipação de calor. E os volumes de plasma e de líquido extravascular, eles também aumentam para facilitar esse processo. Em relação à idade, tem pouco ou nenhuma redução relacionada à idade na capacidade de termorregulação ou na aclimatação ao estresse térmico. O envelhecimento, ele pode retardar o início da transpiração, então ela inicia, né, com uma temperatura mais alta. Eles têm, né, uma vasodilatação, pode ser prejudicada, e os adultos mais velhos, eles também não se recuperam da desidratação com a mesma eficiência do que o indivíduo mais jovem, tá? Em relação às crianças, elas transpiram menos e mantêm a temperatura central mais alta durante o estresse térmico. Isso é porque elas ainda estão em processo de formação. Em relação ao sexo, as mulheres, elas toleram o estresse térmico do exercício tão bem quanto os homens, de aptidão aeróbica e nível de aclimatação semelhantes. Elas começam a transpirar com temperaturas cutâneas e central mais alta e produzem menos suor. Com essa menor quantidade de suor, elas são capazes de dissipar esse calor. Elas também toleram o calor de uma maneira semelhante aos homens, e elas tendem a esfriar mais rapidamente do que os homens. Então, por isso que elas começam a produzir, né, esse suor com uma temperatura mais rápida, porque ela tem uma efetiva dissipação desse calor. Em relação aos níveis de gordura, o calor, ele faz aumentar a qualidade isolante, vai retardar a condução de calor para a periferia. O excesso de gordura, ele eleva diretamente o custo metabólico das atividades, quando eu tenho a sustentação do peso corporal. Isso faz, né, com que esse indivíduo ele tenha maior produção de calor. E também ele vai ter uma dissipação de calor mais prejudicada. Em relação às complicações do estresse térmico excessivo, eu posso ter câimbras induzidas pelo calor, que é desencadeada por um desequilíbrio no nível dos líquidos corporais, nas concentrações eletrolíticas, né, de sódio, potássio, o que vai causar essas câimbras. A exaustão induzida pelo calor, ela vai ocorrer em virtude de ajustes circulatórios inefetivos, que vão ser agravados pela depressão do líquido extracelular. Então, a frequência, né, o pulso, ele vai ficar mais fraco e rápido, a pressão arterial vai cair, pode ocorrer também cefaleia, dor de cabeça, vertigem, né, tonteira e fraqueza. Também temos a intermação, que é quando ocorre a falha nos mecanismos responsáveis pela regulação térmica, em virtude de uma temperatura central alta.
Isso pode, né, levar a um estado mental da pessoa alterado e a ausência de produção de suor, podendo desencadear a morte por colapso circulatório e o dano do sistema nervoso central. Em relação ao exercício no frio, as pessoas, né, elas têm calafrio se permanecerem inativas em uma piscina por causa da grande perda, né, por condução de calor para a água, né? A transferência de calor por convecção aumenta quando a água ali daquela região próxima à pele, ela movimenta para mais longe. Tá? O consumo adicional de oxigênio se relaciona ao custo energético, dos calafrios quando o corpo ele combate a perda de calor na água mais fria. A mudança no metabolismo dos lipídios para os carboidratos para realização dos calafrios, ela ocorre, tá? A gordura adicional, ela faz aumentar o isolamento efetivo na água fria quando o sangue periférico ele é desviado para o centro do nosso corpo. Em relação à aclimatação ao frio, os seres humanos eles possuem uma capacidade muito menor de adaptação à exposição ao frio do que em relação ao calor. Porém, a exposição repetida das mãos e dos pés ao frio, ela faz aumentar o fluxo sanguíneo através desses tecidos durante o estresse induzido pelo frio. E também pode ocorrer, né, quando eu tenho uma aclimatação, os calafrios eles se tornam mais intensos e o início dele ele se torna mais precoce. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o exercício na altitude, tá? A pressão atmosférica ela é menor na altitude. Eu tenho menor pressão de oxigênio, o que vai limitar a difusão pulmonar e o transporte desse oxigênio. A combinação tanto de temperatura baixa e de ventos fortes na altitude, ela cria um sério risco de distúrbios relacionados ao frio, como a hipotermia e as lesões causadas pelo resfriamento pelo vento. A mistura, né, de gases do ar que respiramos na altitude, ela é idêntica à do nível do mar, porém, como a pressão parcial de cada gás ela é reduzida com o aumento da altitude, isso vai acarretar diminuição do desempenho na altitude em razão da redução do gradiente de pressão, que vai então alterar o transporte de oxigênio para os tecidos. A umidade muito baixa nas altitudes vai elevar a desidratação, eu vou ter uma perda por evaporação respiratória em razão do ar seco e do aumento da frequência respiratória. E como a atmosfera ela é menos espessa e mais seca na altitude, a radiação solar ela é mais intensa nas elevações maiores. As respostas fisiológicas à altitude. Então, nós vamos começar aqui falando do sistema respiratório. A ventilação pulmonar, ela aumenta tanto em repouso quanto em exercício. Ocorre a queda na saturação da hemoglobina. Eu vou ter a captação máxima de oxigênio, ela vai diminuir à medida que a altitude vai aumentando. Então, eu tenho uma queda no VO2 máximo do indivíduo. Em relação ao sistema cardiorrespiratório, né, o volume plasmático do indivíduo ele começa a diminuir progressivamente, atingindo um platô, né, uma estabilização após algumas semanas. Eu vou ter aumento do hematócrito, a exposição contínua às altitudes vai disparar o aumento na produção de eritrócito, então o sangue ele vai se tornar mais viscoso. Em repouso e durante o exercício submáximo vai ocorrer o aumento do débito cardíaco. O
exercício submáximo realizado nas primeiras horas na altitude vai acarretar aumento da frequência cardíaca e diminuição do volume sistólico. E após alguns dias na altitude, os músculos eles começam a extrair mais oxigênio do sangue, aumentando a diferença artério-venosa. E nos níveis de trabalho máximo ou exaustivos em altitude mais elevada, tanto o volume sistólico quanto a frequência cardíaca máxima elas vão diminuir, o que faz ocorrer a redução do débito cardíaco. A atividade de endurance, de longa duração, ela é mais comprometida nas condições hipobáricas, então nessas condições de altitude, por causa da limitação da produção de energia oxidativa. As atividades anaeróbicas de explosão, que duram menos de 1 minuto, geralmente não são comprometidas na altitude moderada. E o ar mais rarefeito na altitude, ele vai apresentar, né? Então, esse ar mais denso, menos denso, ele vai apresentar menor resistência ao movimento dos indivíduos. Em relação à aclimatação, quando as pessoas elas são expostas à altitude durante dias ou semanas, o seu organismo ele vai se ajustar à menor tensão de oxigênio no ar, vai ocorrer maior liberação da eritropoetina, que é um hormônio responsável, né, pelo aumento da produção de eritrócito. A viscosidade do sangue ela aumenta por conta, né, dessa produção maior de hemácias. Isso pode comprometer o fluxo sanguíneo durante o exercício submáximo. A massa corporal total ela diminui, assim como o peso corporal do indivíduo. Isso se deve à desidratação e à redução do apetite dele. Aqui nós temos também, né? Só voltando aqui, as áreas das fibras musculares, elas também reduzem, tá? A densidade capilar dos capilares lá por fibra, ela aumenta, o que faz com que mais oxigênio seja liberado para o músculo, tá? Também ocorre a redução da atividade de enzimas e para impedir que o sangue se torne anormalmente alcalino, a quantidade de bicarbonato no sangue ela diminui rapidamente, tá? Então, esses processos todos que ocorrem, eles vão ser induzidos, né, pela aclimatação, que vai auxiliar o exercício nesse ambiente. Aqui temos as referências utilizadas. Eu aconselho, né, além da leitura do texto que está no SIGA, também a leitura dos capítulos desses livros sobre as condições ambientais, a altitude, tá? Eu gostaria de agradecer a vocês, né, a participação aqui nessa aula. Essa foi nossa aula de hoje, que foi falando sobre as condições ambientais e sua influência no exercício físico. E nós nos vemos na próxima aula, tá? Eu também aconselho a participação no fórum com perguntas e sugestões, tá? Para a gente poder discutir lá, tá? Então, nos vemos numa próxima. Muito obrigado.